Olá, graça e paz. Você está no estudo da Escola Bíblica Especial. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 9 da nossa série de lições Alegrai-vos, estudos baseados na carta de Paulo aos Filipenses. E você não está no programa errado, não é o texto e contexto aqui. Nós estamos aqui hoje participando de maneira excepcional da lição bíblica, conduzindo aqui o estudo de hoje. Vocês têm acostumado a ver aqui o pastor Júnior Mendes, mas por conta de alguns compromissos, nós estamos numa semana de bastante atividade aqui no Espaço Promessa, em Cosmópolis. Está acontecendo nesse exato momento a Junta Geral Deliberativa da nossa denominação. Então nós estamos aqui hoje para participar junto com vocês, substituindo o pastor Júnior nesse estudo. E nós vamos estudar, então, a lição de número 9, que tem como título Não Confiamos na Carne. Não confiamos na carne. Nós temos seguido, parágrafo por parágrafo, a carta de Paulo aos Filipenses, e hoje nós chegamos no capítulo 3 e os versículos que estarão sob nosso foco no estudo de hoje são os 11 primeiros versículos do capítulo 3. Nesse trecho, nós vamos meditar um pouco sobre esse tema que acabamos de anunciar, não confiamos na carne. Então, até para um proveito melhor do seu estudo, dependendo das suas condições, de como você está acompanhando essa escola bíblica especial, nós sugerimos que você tome a sua lição em mãos, tome a sua Bíblia em mãos, para a gente poder conversar a respeito desse tema, à luz do que Filipenses 3, versículos do 1 ao 11, nos apresenta. O objetivo dessa lição de hoje é refletir sobre como o viver confiando na carne pode ser prejudicial à vida do cristão e encorajá-lo a viver ancorado nos méritos do Senhor Jesus Cristo. Daí o texto base, Filipenses capítulo 3, versículo 3, que diz: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não na carne. Então, nesse estudo de hoje, com base nesse texto, nesse tema, que é o tema principal desse trecho, a proposta é a gente refletir um pouco sobre esse que é um dos grandes perigos que todo cristão corre. Esse é um dos grandes perigos da espiritualidade, para uma espiritualidade saudável: confiar nos seus próprios méritos, confiar na sua própria carne e não nas obras do Senhor Jesus Cristo. E, infelizmente, nós não gostaríamos que essa fosse uma realidade, mas essa foi uma realidade de alguns irmãos da igreja em Filipos e, infelizmente, continua sendo um perigo para a cristandade, continua sendo um perigo para os cristãos do nosso tempo, e hora ou outra você acaba ouvindo falar, de repente, de alguém que está caminhando por esse caminho escorregadio e perigoso, que é o caminho da confiança nos seus próprios méritos e acabando vivendo um tipo de espiritualidade que contraria o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, daqui a pouco a gente vai iniciar então o nosso estudo e vamos adentrar um pouco mais nesse tema e conversar um pouco mais desse tema sobre esses 11 versículos, com base nesses 11 versículos de Filipenses, capítulo 3, com um convidado que já a gente vai apresentar depois da vinheta. Continue aí que a gente já começa o nosso estudo de hoje. Muito bem, vamos então para o nosso estudo de hoje e nós, nesse momento, vamos apresentar o nosso convidado. Nós temos a alegria de receber conosco aqui no estúdio
da TV Viva Promessa, o pastor Silvio Gonçalves. Pastor Silvio Gonçalves, superintendente da Convenção Paranaense, pastor lá da nossa igreja em Londrina, IAP Londrina, colaborador das lições bíblicas, com a escrita das lições bíblicas. Pastor Silvio, seja muito bem-vindo, muito bom ter o senhor por aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse tema. Paz de Cristo, pastor Aleilton, prazer estar aqui com vocês, retornar a esse programa, estar com você hoje, e a gente poder estudar a palavra de Deus, né, tão rica e maravilhosa. Para você de casa, um grande abraço, um abraço para os meus irmãos lá em Londrina, na Convenção Paranaense, e de todas as partes do Brasil, fora do Brasil. Eu espero que o nosso estudo seja muito edificante. Você disse que é um grande perigo a confiança na carne, né, que é o tema de hoje, e eu concordo absolutamente contigo que é um perigo, sim, para todo cristão, e o estudo de hoje é muito pertinente para nós. É isso aí. Realmente, esse tipo de espiritualidade, onde alguém confia nos seus próprios méritos, pode trazer inúmeros prejuízos para a caminhada cristã, né? Parece que é algo diretamente oposto àquela que é a proposta do Evangelho. É nesse caminho que parece que esse trecho, nesses 11 primeiros versículos aqui, parece que é nesse caminho que Paulo aponta, né, o ensino. Exato. E sobretudo eu acho que é um perigo, porque normalmente quando a gente fala da carne, na experiência da fé, a gente pensa naqueles pecados morais. A gente pensa como coisas como prostituição, como a violência, furto, né? Mas aqui o Paulo não está falando necessariamente desse tipo de pecado, né? Desse tipo de confiança. Ele está falando mais de pecados de uma natureza mais interior, talvez muito relacionados ao arrogância, ao ego, né? Então, é um risco que qualquer cristão pode correr, porque a gente deixa o mundo para viver uma nova vida em Cristo, a gente deixa pecados morais, pecados graves de toda a natureza, mas a gente continua tendo uma natureza pecaminosa, inclinada a uma autoconfiança muito perigosa. E eu acho que Paulo é um perigo para todo crente quando ele chega na maturidade, principalmente quando a gente chega na maturidade da fé, que a gente tem um conhecimento mais seguro das Escrituras, que a gente tem um tempo maior de vida eclesiástica. É justamente talvez nesse tempo, nesse momento, que a gente corre o perigo de confiar na carne. É isso aí. Bom, mas vamos dar uma olhada então no texto de Filipenses 3, do 1 ao 11, como Paulo elabora esse argumento e apresenta para a gente então esse grande perigo à espiritualidade cristã, que é a confiança na própria carne. Eu acho interessante, pastor Silvio, as amarras que o autor da carta, né, o próprio Paulo, vai fazendo. Você deve se lembrar que na última semana nós estudamos a lição que tinha como título Cristãos Engajados, e que colocou foco na vida de Timóteo e de Epafrodito. Então, dois obreiros aprovados, dois cristãos exemplares, que não buscavam apenas os seus interesses, mas sobretudo os interesses de Cristo. Aí parece que Paulo vira a chave agora, e aí ele acabou de falar sobre obreiros aprovados, obreiros exemplares, para colocar agora, para advertir a igreja contra obreiros fraudulentos. Eu queria que você falasse um pouco sobre quem são esses cristãos, né, que Paulo inclusive chama de cães aqui nesses 3 primeiros versículos. Quem são os cristãos judaizantes e qual a resposta do evangelho para essas pessoas? O capítulo 3 ele começa chamando os filipenses a alegrar-se no Senhor, né? Então, como você estava dizendo, ele falou de Timóteo, de Epafrodito, que eram para a comunidade de fé assim, razão de alegria. Então, ele volta no tema geral da carta, né? Essa carta da alegria, ele diz: mas a nossa alegria, nossa confiança, nossa satisfação plena deve estar no Senhor. Ele verticaliza novamente a reflexão para a gente nunca perder esse foco.
Mas a preocupação dele, na verdade, não é nem com Timóteo e Epafrodito, naturalmente. É justamente, como você disse, quem ele apresenta aqui no versículo 2, os cães, os falsos obreiros e a falsa circuncisão. Ele usa aqui, talvez a gente poderia dizer que é um certo paralelismo, né? Algo típico da escrita hebraica. Os cães, os falsos obreiros e a falsa circuncisão é o mesmo grupo de pessoas. Grupo de judaizantes, cristãos judaizantes, a qual os primeiros cristãos combateram muito. Eles estavam presentes durante o ministério de Jesus, mas assim, digamos assim, melhor representados na classe dos fariseus. Mas depois, no início da caminhada da fé cristã, os primeiros cristãos precisaram lidar com esses cristãos que vinham de uma matriz judaica, que vinham do judaísmo e queriam ainda que os cristãos continuassem praticando certos ritos judaicos, né? Eles diziam que era necessário, na verdade, essencial para a salvação, essencial para garantir a entrada no reino de Deus. Então, Paulo aqui, como ele faz em outras passagens, como os apóstolos fizeram no início da caminhada da igreja em Atos, ele está combatendo esse grupo e ele parece ser bem incisivo aqui, né? No apelo. Ele faz um apelo tríplice de cuidado. Acautelai-vos, algumas traduções trazem assim, né? Com os cães, com os falsos obreiros e a falsa circuncisão. A circuncisão a gente sabe que era um rito que foi estabelecido no Antigo Testamento, mas que com o passar do tempo os israelitas passaram a se depositar muito da sua segurança no fato de serem circuncidados, de terem o sinal dessa aliança que Deus fez com o povo lá atrás, como se fosse essencial para a fé. Então, isso é combatido de modo veemente por Paulo, né? É interessante até usar a palavra cães, que não está aliviando mesmo não, né? A ideia é confrontar diretamente esses falsos obreiros que estavam no meio da comunidade cristã, né? E não eram pessoas necessariamente que estavam fora, eles estavam ali circulando nos corredores da igreja em Filipos. A impressão que a gente tem, olhando para o Novo Testamento, é que os judaizantes foram um dos principais opositores assim, à fé cristã nesse início, né? Eles são cristãos, eles professam Jesus como Senhor, mas eles não conseguem se desvencilhar dessa herança judaica, de depositar a confiança deles nessa herança judaica. Até o primeiro concílio da igreja, primeira Assembleia Geral da Igreja, em Atos 15, foi para tratar desse tema, né? Exato. Porque assim, esse pessoal deu muito trabalho para Paulo na Galácia. Assim, ele pregou o evangelho e eles foram despregando o que Paulo ia ensinando. Agora nós estamos aqui no ano 62. Né? Nós estamos aqui quase 12 anos depois daquele concílio que teve lá na cidade de Jerusalém para tratar desse tema. Então, assim, a matéria já deliberada pela igreja. E esse pessoal continua insistindo nos mesmos temas, né? Talvez por isso Paulo foi um pouco mais incisivo, chamando, inclusive, de cães. Os falsos os cães falsos obreiros, né? E por chamá-los de falsos obreiros, ele está sugerindo mesmo que eram falsos ministros do evangelho, né? Eles estavam dentro da comunidade de fé querendo resgatar ou se prender a esses valores antigos. Ou seja, não tinham entendido plenamente o que é o Evangelho de Jesus Cristo, né? Exatamente. Se tivessem entendido, confiariam nos méritos de Cristo, né? Exato. E como você mencionou aí, o concílio lá em Assembleia Geral lá em Jerusalém, em Atos capítulo 15, eles lavram um documento, né? Uma carta para comunicar aos cristãos de várias partes das igrejas, de que, entre outras coisas, a circuncisão era algo que não atestava a nossa identidade cristã, né? Que não era essencial à fé. É isso aí. Eu acho que até o versículo 3 aqui dessa primeira parte deixa isso muito claro, né? Porque nós é que somos a circuncisão, nós os que servimos a Deus em espírito e nos orgulhamos em Cristo e não confiamos na carne.
Parece que é exatamente o que os falsos obreiros estão fazendo. Eles confiam mais na carne, confiam mais nos seus títulos, né, do que Uhum. em Jesus, né, Exato. nessa herança, né, nesse tesouro que eles têm agora por terem confiado em Cristo Jesus. Né? Exato. E isso fere a essência do evangelho, né? A lição também traz o texto de Gálatas 6:5, que Paulo diz: a circuncisão ou a incircuncisão, isso aí não é nada. O fundamental é ser uma nova criatura, uma nova criação, é nascer de novo, né? É isso. É a regeneração, é isso que é fundamental à fé. Não é o fato de ter sido ou não circuncidado que vai garantir a segurança da vida eterna ao crente. Então, a boa nova do evangelho, ela necessariamente rompe especialmente com a circuncisão, ou pelo menos com o pressuposto da circuncisão como essencial à salvação, né? Porque justamente seria salvação pelas obras, né? Isso, exatamente. E é interessante que na sequência aqui do texto, né, já partindo aqui para os versículos 4 até o versículo 6, Paulo fala sobre algumas credenciais dele. É como se ele estivesse apresentando aqui o currículo dele. Né? Então, parece que ele quer mostrar que, assim, se tem alguém que pode se gloriar, né, por conta de currículo, né, esse alguém sou eu, né? Então, e assim, eu não estou fazendo isso e vocês ensinam a igreja a fazer isso. De fato, Paulo tinha razões para confiar no seu currículo, né? Comenta um pouco para a gente esse currículo dele próprio que ele apresentou aí nesse texto. Paulo tinha todas as razões, né? Porque ele tinha realmente um currículo para a época invejável, e não é problema nenhum falar o seu currículo, né? Não é problema nenhum que as pessoas saibam a formação, as graduações que alguém possua, não é problema algum. E ele narra aqui né, o currículo dele. Eu vou ler aqui o trecho. Ok. E ele diz, olha, eu podia ter razões para ter tal confiança, isso é, a confiança na carne, né? E ele diz, se alguém pensa que tem razões para confiar, eu muito mais. Circuncidado ao 8º dia, israelita, né? Israelita de fato, da tribo de Benjamim, hebreu, e quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Então ele era um israelita exemplar. Ele era um judeu, um hebreu de fato, nascido em Israel, da tribo de Benjamim, foi circuncidado, ele tinha todas as credenciais que um israelita, um judeu, achava que deveria ter. Ele tinha todas essas credenciais e ele foi muito zeloso quanto à lei, tendo sido fariseu. Isso dava, o fato de ser israelita já era uma credencial para quem entendesse que isso era uma diferença, era algo muito importante, né? Mas ele também era fariseu, uma classe religiosa que era, no primeiro século, muito bem vista. Jesus denunciou as hipocrisias dessa classe, pelo menos da maioria deles, né? Até porque quando a gente fala em fariseus, teve fariseus que também se converteram, né? Sim, que receberam o evangelho. Mas, no modo geral, foi uma classe que foi muito afeita a muitas hipocrisias. Paulo foi um desses fariseus zelosos. Ele chegou ao ponto de perseguir a igreja, entendendo que a igreja fazia algo ruim, que a igreja estava praticando algo contrário aos preceitos divinos. Então ele diz, eu teria todas as razões para me orgulhar da minha posição, do meu status, do meu nome, da minha história de fé, do meu tempo de igreja, né? Ele tinha todas as razões para dizer, vocês têm que me respeitar porque eu sou um fariseu, vocês têm que me respeitar porque eu sou um israelita, porque eu fui circuncidado também. Mas ele diz, eu tinha todas as razões para isso, mas a gente vai perceber na sequência que não é nisso que ele se apoia, né? É isso aí. Realmente, você comentou aí sobre os fariseus, os principais embates que Jesus teve no Novo Testamento foi com os fariseus. E, de fato, eles tinham muito prestígio naquela sociedade
porque eles meio que cuidavam de todo o ensino, né? Praticamente assim, o ensino das pessoas estava nas mãos dos fariseus. É até curioso isso, porque quando você olha para o Antigo Testamento, a classe assim, que tem essa responsabilidade, que ensina e é até denunciada pelos profetas que não estão ensinando, são os sacerdotes. Mas depois que o templo desapareceu lá no cativeiro babilônico, surgem as sinagogas, e aí as sinagogas quem controlam são os fariseus. Então no Novo Testamento é sinagoga para todo lado, e o ensino acontece na sinagoga, né? Então assim, é uma classe que tem muita influência sobre as pessoas, né? de modo geral. E Paulo era um fariseu. Exato. Um fariseu sangue puro, né? Ele coloca Sangue aqui, puro. hebreu de hebreu, né? Então assim, ele tinha, pensando apenas na sociedade israelita lá, ele tinha um currículo Exato. invejável. Né? Destaque também ao dizer que quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ou seja, ele está dizendo, eu era um tipo de religioso, de que ninguém podia falar nada de mim quanto à maneira como eu professava a minha fé, ao zelo que ele tinha pela lei. E isso ele está dizendo, eu poderia me orgulhar disso, de ser extremamente criterioso, embora não seja isso que ele faz. Então é um currículo assim que impressiona e é bem nesse ponto, né, que reside o perigo da confiança da carne. Exatamente. Você falou aí desse texto, né, quanto à lei irrepreensível, e aí lembrando que ele era fariseu, me veio à mente aqui que eram os fariseus que eram os detentores da tradição oral. Então, quem tinha aquelas interpretações extras à lei eram exatamente os fariseus, que criaram um monte de pequenas regras. Então, para cada mandamento, você tinha lá uma porção de regras, né? E assim, eram regras dificílimas, né? E aí, quando Paulo diz que quanto à lei ele é irrepreensível, né? Eu pensei em Paulo obedecendo aquele monte de regrinha que os fariseus haviam criado, as interpretações orais deles à lei de Deus. Exato. Essa formação dele também, ele tem uma formação da descendência israelita. Ele menciona na carta ao Timóteo, né? Acho que na primeira ou na segunda carta, quando ele fala de Timóteo, olha, você aprendeu a fé com a sua mãe, com a sua avó, e ele diz, ele menciona ali também essa herança religiosa que ele recebe. E ele tem também uma educação formal. Então, ou seja, Paulo foi para o seminário. Foi pro seminário. E não foi qualquer seminário. Não foi qualquer seminário, escola do Gamaliel. Gamaliel, né? Um rabino conhecidíssimo, né, na época. Então, de fato, ele tinha tudo para se gloriar. Mas, já indo aqui para os versículos 7 e 8, pastor Silvio, que impacto o evangelho de Jesus trouxe sobre Paulo e a maneira sobre a qual ele considerava essas suas credenciais? Esse impacto, aqui a gente vê a transformação que o evangelho produz em nós. Você já deve ter passado pela situação. Às vezes, lá na Convenção Paranaense, às vezes isso acontece nos seguintes termos. Eu vou tentar ilustrar o que eu quero dizer. A gente tem uma igreja que precisa de uma reforma. Aí, digamos que a gente faz a reforma da igreja e faz uma pintura, remodela assim, as paredes e tal, e o piso, troca o piso, mas se o forro for o forro velho, quando assim você faz a reforma nas paredes, a pintura, troca o piso, as janelas, põe janelas melhores e tal, e se você não mexe, por exemplo, no forro, fica aquele forro antigo, ele não chamava tanto atenção antes. Mas quando você coloca diante das coisas novas, das coisas mais bonitas, aí fica gritante. Entende o que eu quero dizer? Sim. Então fica gritante aquilo que é caduco, que estava velho ou feio, né? Fica mais evidente quando você coloca ao lado de algo mais belo, novo. Eu acho que é isso que que acontece com ele quando ele tem um encontro com Jesus Cristo e com o Evangelho. Naquele encontro a caminho de Damasco,
que ele experimenta a presença do Senhor, ele cai por terra e depois Ananias vai e ora por ele inicia os primeiros passos, ele começa a entender a grandeza, a dimensão do evangelho, e aí então é como esse elemento belo, muito superior, que deixa em evidência aquilo que é até que parecia que estava bom, né? Não parecia tão mal, mas quando você coloca algo melhor diante, você fala, puxa vida, como a gente precisava de algo novo aqui mesmo, né? Como isso precisa mudar também. Então o evangelho é tão maravilhoso, tão surpreendente, tão rico, que toda aquela herança familiar, teológica, aquela herança que ele tinha, tornou-se pequena, se apequenou, ficou miúda diante da grandeza do conhecimento de Cristo, né? Deixa eu ler os versículos 7 e 8. Mas então ele fala sobre o seu currículo, na sequência diz, mas o que para mim era lucro, veja que em um momento para ele aquilo era uma vantagem. Sim. Aquilo dava a ele, provavelmente ele se orgulhava disso. O que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Então ele está diante de algo muito sublime, de uma obra graciosa, generosa, transformadora, não é apenas estética. Então ele tinha currículos que ele poderia colocar na parede, mas agora ele encontra algo que muda o coração dele, muda o seu interior, muda a sua consciência. E ele diz, aquilo para mim foi perda de tempo. Ele diz, isso aqui, tudo aquilo que eu tinha, agora eu considero como esterco. Algumas traduções trazem refúgio. O original pode também ser entendido como lixo. Não que essas coisas não sejam importantes, porque elas têm o seu valor, e Paulo naturalmente não nega isso, né? Mas é que diante da supremacia, da beleza do conhecimento de Cristo, né? Veja o que ele diz, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus, aquilo tudo é muito pequeno, né? Então o evangelho faz a gente valorizar o que de fato Deus valoriza, né? O evangelho nos coloca diante de Deus, não só diante de um conjunto de ideias, de novos conceitos. Ele coloca a gente diante de Jesus Cristo. E a gente passa a enxergar e ler a vida com outros olhos. A gente que de repente pensa que é muito importante por ter um nome, por ter uma fama, por ter um status, a gente vê assim, olha, tudo isso é importante, mas quando você compara com Cristo, com a glória, com a graça, fala, puxa, isso não é nada. Estar em Cristo é muito melhor. Conhecer a Jesus é muito melhor. Então, o Evangelho, ele mostra pra gente o que de fato tem valor na vida, o que de fato é significativo na vida, o que a gente não pode perder de vista, né? É isso aí. É extraordinário esse trecho, né, de Filipenses e essa fala do apóstolo Paulo. Acho que vale a pena ressaltar, né, uma questão que você coloca. Talvez a gente tenha irmãos que estão nos ouvindo aqui que tenham feito uma graduação, 2 graduações, seja especialista nisso ou naquilo, né? Graças mestre, a Deus por isso. Doutor. Louvado seja Deus por isso, né? Pelas credenciais, pelos prêmios que você ganhou, de repente até na igreja, as posições que a pessoa alcançou ali na igreja. Então, assim, de fato, a gente louva a Deus por tudo isso. Isso, como você disse, tem a sua importância. Aqui essa fala de Paulo, né, e esse nosso comentário, não é nenhum tipo de desestímulo a que as pessoas se qualifiquem, né, as pessoas queiram servir a Deus com um pouco mais de capacitação e procurem, de repente, algum tipo de qualificação, né, para isso. Mas, assim, em relação à salvação, em relação àquilo que nos faz ser aceitos por Deus, né? Então, isso aqui, todas essas nossas qualificações aqui, né, não são
não valem de nada. É. A gente confia para isso aqui em Jesus. E tão somente. Se a gente se apoiar nelas, a gente vai se perder. Vai se perder. Elas não têm segurança, não têm sustentação. Né? É areia. É areia, exatamente. É areia. Tem um irmão da igreja, um presbítero, lá na Convenção Paranaense, você o conhece. Ele tem formação acadêmica, foi professor universitário, ele já se aposentou, tem o título de doutor, chegou a esse ponto, né, da formação acadêmica, de ter um doutorado, mas é uma pessoa muito humilde. Sim. Você sabe de que eu estou falando, uma pessoa muito querida, muito simples, muito humilde. E um dia ele falou uma coisa para mim, a gente estava falando sobre a fé, conversando e tal, e ele disse, olha, eu coloquei uma coisa no meu coração, eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu, eu quero, no último dia, na volta de Jesus, eu quero estar com ele. Eu achei muito legal isso, né, da sinceridade, da simplicidade, da maneira como ele fala, porque é uma pessoa que realmente assim, não tenta se colocar diante dos outros a partir dos seus títulos, da sua formação, mas assim, ele entendeu, eu quero seguir a Jesus, eu quero estar com Jesus, não quero que nada me atrapalhe disso. Eu talvez compararia essa fala dele ao que Paulo, ou a carta aos Hebreus, desculpe, me ajude agora, deixando as coisas que para trás ficam, é Paulo, né? É Paulo, no capítulo 3 mesmo, aqui na sequência. Pronto. A lição da outra semana. Pronto, na próxima semana não perca. Deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Né? Então, talvez uma das coisas que ficam para trás é isso, né? Exatamente. E não vai dar para a gente se apoiar nisso. Então, eu prossigo para o alvo, eu quero chegar lá, eu quero ir até o final, eu não quero parar pelo caminho, né? Mas se ele talvez tivesse apoiado na sua formação, se ele tivesse chegado entre os apóstolos, os cristãos, ensoberbecido como um cristão com currículo, com a história, com a força, com a influência que ele tinha, certamente não teria sido o homem que Deus usou de maneira tão abençoada para plantar igrejas, para semear o evangelho do reino, né? É verdade. Ele poderia se arrogar diante do grupo de discípulos, né? O grupo de discípulos de Jesus, pensando na formação acadêmica de Paulo, nesse currículo dele, eram de homens simples. Bem modesto, né? Bem modesto. Comparado a Paulo, o currículo dos 12 eles eram simples, né? Mas Paulo não se apegou nisso, né? Exato. Deus usou de maneira extraordinária. E Deus usou a partir desse currículo, né? Sim. Deus não desprezou esse currículo para fazer de Paulo quem foi, né? Um bom teólogo, né? Boa parte da nossa compreensão teológica sobre o evangelho, né? O Senhor deu através de Paulo o entendimento da obra da salvação, como ela se revela, né? Como o Antigo Testamento se expressa em Cristo, né? A gente recebeu muita coisa de Paulo. Então, essa formação dele foi muito útil. Mas ele não se estribava nela. Isso. A sistematização da fé, né, como nós a apresentamos, né, nós extraímos muito das cartas que Paulo escreveu. Na teologia sistemática mesmo, né, para desenhar vários pontos da fé. Essa sistematização tem grande influência nas cartas de Paulo. Mas vamos lá, caminhando aqui já para o trecho final do nosso estudo de hoje. Os versículos 8 até o 11, né, que são os versículos aqui finais desse trecho, Paulo, ele meio que apresenta algumas razões, né? Por que ele considera essas qualificações dele como perda. Comenta um pouquinho para a gente esses versículos. Os versículos no final do trecho, eles são extremamente cristocêntricos, como normalmente toda a teologia paulina, todo o evangelho, né? Extremamente cristocêntrico. Ele diz, olha, eu considero isso como esterco, como refúgio diante da glória, para ganhar Cristo, né? Ele tem um objetivo, ou seja, para receber o Senhor, para estar com o Senhor, ter o privilégio de possuir o Salvador num sentido de possuí-lo em sua vida, em seu coração, do Cristo que vive em mim, né? E ele diz, para ganhar a Cristo, para ser achado nele. Interessante essa expressão, né?
ser achado nele, como se pudesse ser encontrado dentro de Jesus, pudesse ser trazido para dentro de Cristo, né? É uma expressão que dá essa clareza do nível de profundidade desse relacionamento. Então, volto a dizer, não é apenas eu deixo renuncio os meus conceitos teóricos, a minha antiga teoria por uma nova teoria. Não é uma troca de teologia, é uma mudança de relacionamento. Então ele tinha uma teologia que não estava baseada no Filho de Deus. E agora tudo que ele aprendeu, ele começa a entender que ele de algum modo tem que ser encontrado, tem que conduzi-lo para Cristo. Tem que direcioná-lo para Cristo. Ele disse, então eu deixo tudo isso para poder me encontrar em Cristo. Se eu não for achado em Cristo, se isso não me aproximar de Jesus Cristo, nada mais faz sentido, nada me é útil mais. A lição aqui apresenta, então, a primeira razão para ganhar a Cristo, a segunda para ser achado nele, a terceira para conhecer a Jesus. Então, é uma experiência de conhecimento, né? O profeta Oséias, quem disse, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não é só sobre estudar sobre o Senhor, é viver com o Senhor. O nosso conhecimento, o nosso aprendizado nos conduz a um relacionamento de fé, de aprendizado com Jesus Cristo, o Filho de Deus. Esse conhecimento de Jesus nos faz também participantes de sua obra redentora. Em quarto lugar, Paulo considerou tudo como perda para se conformar com Jesus em sua morte. Então não se trata apenas de ter uma vida maravilhosa com Jesus, mas estar disposto a morrer com Jesus e como ele morreu, se for necessário. Né? Conformar-se a ele em sua morte, tornar-se participante dos benefícios santificadores da sua morte. Ou seja, eu morro com Cristo, ao morrer com Cristo, né, como ele disse aos Gálatas, né, eu já estou crucificado com Cristo, eu morro nele. Ou seja, os benefícios da morte redentora são aplicados em nós, né? A imputação da justiça de Cristo, ela também é concedida a nós quando nós também, nessa experiência de fé, morremos em Cristo e com Cristo. Paulo está dizendo isso. Eu quero ganhar a Cristo, eu quero ser achado nele, eu quero conhecê-lo, eu quero ser participante da sua morte, dos benefícios de sua morte. E em quinto lugar, o texto vai dizer que ele quer também alcançar a ressurreição dos mortos. Então perceba como todos os motivos são cristocêntricos. Não se trata de ganhar um posto de liderança, uma posição de liderança na igreja. Aí ele deixou tudo aquilo porque ele vai ser influente na igreja. Aí eu deixo tudo aquilo porque eu vou ter um destaque a mais especial na sociedade. Não se trata nada disso. Se trata de estar em Cristo. E alcançar a ressurreição dos mortos é um privilégio daquele que crê em Cristo. Né? Ele é a ressurreição e a vida. Então essa é a expectativa de Paulo, de ganhar a Cristo, ser achado nele, de ser carregado, trazido para dentro dele, de experimentá-lo, de conhecê-lo, de andar com ele, de morrer nele, por ele, para ele e também ressuscitar no último dia nele. Então toda a experiência de vida passa a ser cristocêntrica. Se ela era talvez antes, pode ser que fosse antropocêntrica, ou se poderia ser uma experiência de fé centrada no eu, centrada nos seus títulos, ele renuncia a isso para ter uma vida de fé centrada apenas nos méritos de Jesus e na graça dele. Amém, graças a Deus. Veja o quanto o conhecimento do Senhor Jesus é superior. Superior, sublime. Então, Paulo disse, eu considerei tudo isso como perda, como esterco, baseado no amor a Cristo, por causa do amor a Cristo, por conta desse privilégio que eu tenho de conhecer Jesus. E aí ele apresenta todas as razões, né? Pelo menos essas 5 que foram elencadas aqui. Então, é isso, irmãos e irmãs que nos acompanham, né? Que
estudaram conosco esses 11 primeiros versículos de Filipenses, capítulo 3. Nós temos aqui agora, na parte final da nossa lição bíblica, né, com base nesse ensino que foi apresentado, duas lições que a lição bíblica nos traz, né? Diante de Filipenses 3, 1 a 11, as duas aplicações são: para quem confia na carne, o prejuízo é certo. E para quem confia em Cristo, o ganho é é garantido. Né? Amém. Então, confiar na carne é prejuízo. Confiar em Cristo é bênção. É bênção. Significa ser abençoado por Deus. Essa linguagem, ela dialoga um pouco com conceitos da contabilidade, né? Lucro, prejuízo, né? Paulo fala disso. Sim. Olha, eu considerei, o que era lucro, eu considerei como perda. Então, parece que mesmo na mente de Paulo tem essa relação de lucro e prejuízo. Então, confiar na carne é prejuízo. Provérbios diz, né? Não te estribes no vosso próprio entendimento. Eu entendo um pouquinho do que a ideia, o quanto significa essa palavra estribar-se. Porque o estribo é aquele instrumento de apoio que o cavaleiro usa ao montar no cavalo. Né? O meu pai sempre trabalhou com animais, com cavalo e tal, então eu sempre vi muito, esse objeto tinha muito em casa. Então a sela tem ali o estribo, onde o cavaleiro coloca os pés e é um equilíbrio para ele, é um auxílio para ele manter-se equilibrado e firme sobre o animal. Então, o cristão, o servo de Deus, não deve se apoiar no seu próprio entendimento, né? Nas suas próprias forças. Isso pode ser um grande prejuízo. A Bíblia vai mostrando que todos os que fizeram isso não acabaram bem, né? Servos de Deus, homens e mulheres que tiveram tudo para ter, de repente, uma vida assim, muito, muito abençoada, se apoiaram no seu próprio entendimento e muitos não terminaram bem. Mas, ao contrário, confiar em Cristo é sempre um ganho. A gente descansar nele, ter a certeza do cuidado dele, da proteção dele para nós, de que nós somos participantes dos méritos dele na cruz. Nós somos beneficiados com a ressurreição. Nós temos esperança. Por que os cristãos vão ressuscitar no último dia? Porque Cristo ressuscitou. Isso. Né? Ele é a primícia dos que dormem. Então, essa confiança deve nos dar ânimo e força para prosseguir. É muito bom a gente ter uma formação, você mesmo disse, a gente ter uma boa formação intelectual, ir para a faculdade, fazer os nossos estudos, chegar a um doutorado, mestrado e assim por diante. É ótimo, isso fará bem a fé, mas a gente sempre tem que se lembrar que tudo isso, diante da glória de Jesus, é uma coisa pequena, ela tem uma utilidade, mas a gente se apoia em Cristo, Ele é a nossa base sólida. É isso aí. Aquele que glorie-se no Senhor. Aleluia, aleluia, amém. Pastor Silvio, muito obrigado por essa ajuda, né, por esse tempo junto aqui conversando sobre a palavra de Deus. De fato, é sempre extraordinário e muito bom conversar sobre o Evangelho. É bom demais e um prazer estar aqui com você e com os irmãos em casa também. Amém. Queria pedir que você fizesse uma oração para aqueles que nos acompanharam até aqui, para a gente concluir esse nosso estudo. Vamos orar. Querido Senhor, Salvador nosso, Rei nosso, muito obrigado. O nosso estudo de hoje foi muito bom. Nós fomos enriquecidos por Tuas santas palavras. Amém. Agradecemos ao Senhor por ter dado ao Teu servo Paulo tanta clareza com relação à beleza e à grandeza do Evangelho, e nós somos abençoados estudando essas palavras. E o que nós pedimos para o Senhor hoje é que todos nós depositemos a nossa confiança no Senhor Jesus Cristo e não nos nossos méritos. Senhor Jesus, não deixe a gente se apoiar no nosso nome, na nossa fama, amém, no nosso tempo de igreja, na nossa influência pessoal, que a gente não se ache melhor do que outras pessoas, porque estamos há mais tempo do que outros na igreja local, porque temos mais ou menos recursos. Não, Jesus, por favor, que o nosso coração esteja inclinado ao Senhor e à Tua graça, que a gente tenha nossa confiança no Teu amor, nos Teus méritos, que todos os nossos valores, as coisas que nós alcançamos no decorrer da vida,
estejam nas tuas mãos e não nas nossas. Amém. Estejam sob os teus cuidados e não sob os nossos cuidados. E aí o Senhor faz o que o Senhor quiser da nossa vida. Nós só queremos glorificar o teu nome, queremos viver do jeito que o Senhor espera, queremos ser uma boa igreja, uma boa comunidade de fé, bons cristãos. Não deixa, Jesus, a gente ser uma igreja ou cristãos arrogantes, orgulhosos, soberbos, não. Nós queremos que a humildade que houve no Senhor, que haja também em nós e que a sublimidade do conhecimento de Cristo seja a nossa maior riqueza. Abençoe a todos nós pedimos, para a tua glória no poder do Espírito Santo. Amém. 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 Graças a Deus. Amém. Amém. Você que nos acompanhou até aqui, estamos chegando ao final dessa nossa Escola Bíblica Especial. Diante de tudo que nós estudamos hoje, continuemos sempre confiando em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Até a próxima semana, onde nós estaremos estudando sobre para vencer o comodismo. Vamos continuar um pouco mais no capítulo 3 de Filipenses. Deus abençoe a sua vida, tenham ótimos estudos no próximo sábado em sua igreja local, né, quando vocês vão poder compartilhar também ali na comunidade local sobre esse conteúdo, que Deus possa abençoar e usar cada professor da escola bíblica. Deus abençoe. Amém. Graça e paz, eu sou Hilbert, pastor da Promessa Taubaté e superintendente da Convenção Litoral e Leste Paulista. Estou aqui para dizer a vocês que eu sou um amigo da missão. Seja você também parceiro nesse importante projeto, seja um amigo da missão. Aproveito para lhe convidar para também acessar o nosso site amigodamissão.org. Deus abençoe a todos.